Oi, Oiê, Felipe, tudo bem? Boa noite. tudo bem? Boa Tudo e noite. você? Tudo Prazer. ótimo. Prazer também. Obrigado desde já por ter topado o convite de falar comigo. Uma honra falar contigo. Eu que agradeço, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Imagina. E já para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Então, ser escritora, Aline, já era um sonho ou foi um acontecimento, uma oportunidade? Foi um acontecimento, foi uma coisa que veio surgindo na minha vida a partir do momento que eu comecei a estudar letras. Eu comecei no teatro, sempre quis ser atriz, e eu estudei teatro muito jovem. Comecei com 14 anos fazendo um curso livre, e aí com 15 anos eu fui fazer um curso profissionalizante, mas não era uma universidade, então dava o DRT de ator. Mas você podia fazer jovem, né? A partir dos 15 era a idade mínima para você começar a fazer esse curso. E aí depois, quando eu fui cursar a universidade, eu acabei fazendo letras porque eu tive esse período de estudar teatro e começar a trabalhar no teatro, mas eu não fui assim profundamente na profissão, sabe? É uma profissão super Uhum. difícil e rolava bastante pressão em casa para que eu tivesse um salário fixo. E é uma profissão que, como toda arte, né? Ela demora para você consolidar a sua carreira, especialmente na parte financeira. Ainda que você seja um ator já muito interessante, é difícil você ter um salário assim, né, certinho e tudo. É muito difícil isso. E eu era muito nova, enfim, estava sem universidade, estava sem fazer faculdade, meus pais falando para eu fazer letras, de repente era uma opção, porque eu sempre gostei de ler. E aí eu fui fazer, mas assim, não que eu estava super convencida de que era o meu caminho, mas lá na universidade eu comecei a escrever de uma forma muito natural, vendo os meus colegas que também estavam escrevendo da minha idade. Eu achei isso super legal e comecei a escrever, mas porque o teatro saiu da minha vida como parte de criação e, enfim, o teatro ocupava um espaço muito grande para mim. Então, eu sempre fui um tipo de pessoa que não se entrega a várias artes. Eu era, para mim, ia ser atriz e acabou, não tinha outro caminho possível. Então, quando a escrita entrou, é porque eu estava sem o teatro, estava sem fazer o teatro, estava sem conseguir criar. E aí a escrita entra como um acontecimento, acho que como você também colocou, uma atividade que ocupou essa criar, de produzir, de fazer, ela vem também como uma potência mais silenciosa que o teatro, porque o teatro é uma arte que você faz sempre pro outro, todo mundo vê o que está acontecendo, né, e tal. E a escrita, ela é algo que você faz calado, assim, você faz quietinho, sentado num banco, você consegue escrever as suas coisas sem fazer alarde. E naquele momento era o que eu precisava. Então, pronto, aí eu comecei a escrever. Bom, antes de fazer as próximas perguntas, quero convidar também o pessoal que está entrando a fazer pergunta. Pode mandar pergunta. A Sininho, que sempre me ajuda aqui, ela vai passar as perguntas para mim e daí eu passo para a Aline. E a próxima pergunta que eu fiz aqui para você, que eu formulei, é em relação à sua formação, né? Então, você fez letras, passou por teatro. Essa união de conhecimentos foi fundamental para você escrever seu livro? Ou você acha que a criatividade por si só, ela já sustenta a profissão? É assim, é difícil, né? Porque eu só posso falar realmente da minha experiência. No meu caso, foi muito legal ter feito teatro, porque eu ainda me sinto uma atriz. Eu ainda, todo o processo, como eu era muito nova quando eu entrei, e como eu fui, assim, eu sou muito apaixonada pelas coisas, então fui com muita sede, assim, com muita energia, eu me formei como ser humano no teatro. Eu sinto que a minha formação como base, ela foi muito mais profunda no teatro do que na própria escola, porque me entregava muito mais, as minhas leituras eram muito mais profundas. Então, onde eu comecei a ler com mais profundidade foi na dramaturgia, né? Foi fazendo teatro, absorvendo todos aqueles conhecimentos, apesar de ser muito nova. Então, isso ficou muito forte em mim. Então, para mim, eu uso ainda muito do que eu aprendi no teatro para escrever. Porque não existe uma técnica, né? Assim, algo que você fala, nossa, é assim que se faz. Eu acho que sempre quando vier com essa é assim que se faz, a gente tem que desconfiar, porque a coisa toda é a dúvida, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Escrever é algo super misterioso e complexo, como todas as artes. Não tem uma receita formada, você tem que fazer dessa maneira e tal. Então, no meu caso, eu acho que agregar esse conhecimento do teatro, começar a escrever, foi muito bacana, porque também eu tive uma vivência de outras
outras vidas, né? Porque quando você faz teatro, você tá ali atuando, enfim, absorvendo outros tipos de existência que talvez na minha vida cotidiana eu não ia entrar em contato. Ainda mais sendo uma pessoa que estuda muito, que fica muito focada no trabalho, eu não tenho uma vida cheia de coisas que me acontecem para que eu possa escrever depois sobre elas, né? Como às vezes a gente pensa que o escritor é uma pessoa muito vivida. Então, eu acho que o teatro ajuda você a viver de uma forma diferente, né? Experimentar situações de uma outra forma. E a escrita também, né? Eu acho que também a gente tem que contar com a imaginação e tudo. Então, no meu caso, o teatro ajuda muito. É a minha base na formação. Mas eu sinto também, eu vejo que muitos escritores que eu conheço vieram de outras áreas. Porque é tão difícil a gente se autoafirmar como artista, né? Assim, ainda no Brasil também, que é sempre tão. É tudo tão difícil, a própria sociedade não acolhe, as leis de incentivo são muito poucas e estão sumindo cada vez mais. Então é difícil a gente pegar e falar, eu sou escritor, né? Eu acho que antes de você pegar e falar isso, muita gente vai por outros caminhos, né? Então tem muitos escritores que são psicólogos, tem muitos professores, muitos jornalistas também, como você, enfim, vão por outros caminhos, né? E acabam chegando na escrita, que sempre foi o lugar que você queria chegar no fim das contas, mas às vezes a pessoa demora anos e anos para poder, de fato, assumir que escreve, tirar os textos da gaveta. Eu acho que no fim, assim, tudo ajuda você ser um escritor, porque como você vai ter que criar mundos ali, ainda que seja um pequeníssimo microsomo, uma coisinha mínima de mundo, mas é um mundo que precisa da verdade dele. Quanto mais aberto você tiver para as experiências, melhor. Então, estudar não quer demais, conhecer gente, viajar, exercer uma profissão, né? Eu estou fazendo o Arte da Palavra do Sesc, né, com a Isabela Salazar, e ela estava contando um pouco da experiência dela no direito, que ela foi advogada, tal. Ela sempre se sentiu meio fora de órbita, assim, ela sentiu que ela não estava no lugar que ela deveria estar, mas de fato ela absorveu aquela profissão, trabalhou com isso, e ela usa muito disso no próprio texto. E a música também, enfim. Então eu acho que você está sempre trazendo o que você aprende, as suas experiências para o teu texto e processo criativo é sempre muito rico. Eu acho que talvez seja mais rico do que você ficar buscando uma técnica, como se escreve isso, como se escreve aquilo. Eu acho que isso você vai aprendendo mesmo fazendo, sabe? E no seu livro, no Peso do Pássaro Morto, dentre vários assuntos que você aborda, você fala sobre morte. Então eu queria saber de você, morte sempre foi um tema que você lidou muito bem, ou escrever sobre ela fez você ressignificar de alguma forma? Eu acho que é muito difícil, assim, você lidar bem com a morte, né? Porque eu acho que, não sei, nunca conheci ninguém que lida. Eu acho que é sempre um grande tema, justamente pelo tanto que nos assombra como seres humanos, né? Eu acho que ainda Uhum. é muito difícil para a gente compreender, de fato, que um dia vai acabar. E é isso, né? Ainda que a gente entenda racionalmente, saiba, é a única certeza que a gente tem. Quando isso chega para a nossa existência, é sempre um susto, né? Ainda que a pessoa, às vezes, né, já estava, enfim, mais velha, com algum problema grave de saúde, quando de fato acontece, sempre o chão some, né? Então, eu ainda não conheci uma pessoa que não aconteça isso. Então, para mim não é diferente. Eu acho que eu escrevo sobre morte justamente por esse abalo que ela me causa. Eu acho que refletir sobre ela, investigar possibilidades, colocar personagens em cena que perdem, mostra o quanto eu não domino isso, o quanto para mim é um grande vácuo, né? Tentar escrever é sempre tentar pensar esses temas de uma forma mais profunda do que só falando, de repente, assim, e também mais artística também, né? A gente tem que explorar os nossos medos, e colocar isso no papel, trazer, porque o que eu sinto medo, provavelmente também em algum lugar alguém também sente. Então eu acho que é nessas pontes, né, de trocas de fragilidades e vulnerabilidades, que a gente se torna humano e que a leitura ganha uma potência bacana, legal, de troca, né? E depois que você lança o livro e tudo mais, enfim, você já concedeu várias entrevistas, mas em qual momento te deu o estalo de deu certo aquilo que eu tanto queria? Eu acho que nunca. Nunca. Eu acho que o estalo não dá. Eu acho que quando o estalo chegar, eu acho que já pode colocar a chuteira, pendurar a chuteira, né? Como dizem. Eu acho que nunca, porque
sempre há mais coisas para explorar, sempre há muita coisa para evoluir, né? É só o meu primeiro livro, eu fico muito feliz que ele esteja sendo bem recebido, que ele tenha encontrado seus leitores, está encontrando seus leitores. Isso tudo é fruto também de muita luta na divulgação, muito trabalho na divulgação que eu faço diariamente desde que eu publiquei o livro. E também, assim, a escrita é algo que eu me dedico há mais de 10 anos com todo o meu coração. Como eu estava te falando do teatro, eu sou alguém que quando entra num barco, não é para sair do barco, sabe? Mesmo quando ele estiver tá afundando, é para ficar lá. Então, eu estudo muito, desde que eu comecei a escrever, né? Fiz letras, fiz a oficina do Marcelino Freire, né? Que me possibilitou a publicação do meu livro. Eu leio muito, estou procurando, escrevo bastante também, então eu tenho uma vontade de evoluir, né? De conseguir, enfim, escrever com profundidade, que eu acho que é o que eu tanto gosto, e com originalidade também, né? Então, às vezes é muito difícil, todo dia é muito difícil escrever. Você programa algo na tua cabeça, que você vai contar uma história de determinada maneira, mas quando você vai para a folha, você às vezes sente que as suas palavras estão frágeis ainda, que não são bem essas, que não é nesse ritmo, que não é desse jeito. Então, escrever é uma tentativa de chegar sempre no lugar que a gente quer chegar e nunca chega, assim, né? Pelo menos no meu caso. Então, esse exercício mesmo de tentar, de estudo, de aprofundamento, eu acho que é uma atividade de uma vida. Então, não tem deu certo, né? Eu acho que é mais uma coisa de que bom que ele está sendo bem recebido, que bom que ele está encontrando os leitores dele, e o meu trabalho segue e continua firme, e por muitos anos, até que eu chegue em um lugar que de fato eu pense, legal, esse lugar sim. Você ganhou o prêmio São Paulo de Literatura por conta do livro. Aí eu queria saber de você, isso muda de alguma forma perante o mercado literário ou você se vê diante da mesma batalha para a publicação de um próximo livro? Como que funciona? Há um diferencial depois que você ganha um prêmio dessa importância? Sem dúvida, sem dúvida. As coisas melhoraram muito. Eu vinha batalhando, né, antes do prêmio e tenho batalhado o prêmio. Eu publiquei o Pássaro em 2017, em setembro. E aí o prêmio veio em 2018, porque os prêmios são sempre assim, né? Um ano depois. Ele veio em novembro. E eu já estava assim, vendendo livro e já estava conseguindo coisas, assim. Eu tinha já saído em alguns lugares, fora do que eu tinha programado, em jornais maiores e tal. Por conta dessas minhas vendas diretas também, o livro ele foi ganhando seus leitores, mesmo sem o prêmio, mesmo estando numa editora independente. Mas quando o prêmio veio, vem uma consolidação de um trabalho, né, aí de alguma forma. E algumas pessoas começam a conhecer teu trabalho a partir do prêmio, né? Então tem pessoas que sempre estão de olho, tem uma divulgação muito bonita que o Prêmio São Paulo faz, dos escritores, até dos finalistas mesmo. Eu participei de vários eventos antes do prêmio, na biblioteca do Vila Lobos aqui em São Paulo. Então, o prêmio tem um trabalho, né, de divulgação muito grande. E é um prêmio muito respeitado no Brasil todo. Então, quando o livro ganha esse selo, as pessoas ficam super felizes, né? Quando eu vendo meu livro, compro e vem atrás, Prêmio São Paulo, as pessoas, nossa, que legal, parabéns e tudo. E aí, assim, com o meu trabalho junto, né, e com o prêmio, com a divulgação que o prêmio dá sozinho também, e esse respaldo, coisa que eu comecei a fazer, por exemplo, que eu não fazia antes do prêmio da oficina, que era uma coisa que eu imaginei que eu ia fazer muito lá na frente, assim, daqui muitos anos, e eu me arrisquei quando me convidaram ano passado, a primeira pelo Sesc, e fiz algumas outras, então é algo que eu gosto muito de fazer, tô aprendendo a fazer, e que o prêmio também me deu, porque, né, claro, quando tem essa consolidação, ganhou o prêmio, então parece que alguns trabalhos, algumas portas começam a se abrir. Mas é uma questão também de você continuar fazendo o teu trabalho, não achar que tem jogo ganho, eu acho. Eu acho que nesse sentido, continuar a sua divulgação, continuar os seus estudos com afinco, né, que as portas vão se abrindo devagar para você. Com as redes sociais, os booktubers surgiram e também começaram a fazer críticas literárias. Para você, tem o mesmo peso a crítica de um booktuber para a crítica de um crítico literário? Como você lida com essas críticas? Eu acho que sim, todas as críticas são válidas e quando são bem feitas, né? Não importa o suporte, não é o suporte que define qualidade de nada na vida, né?
Eu sou uma autora também independente que veio da internet para divulgar o seu trabalho. Imagina só se eu não respeitasse o trabalho das pessoas que estão exatamente no mesmo lugar que eu, fazendo o seu trabalho, postando na internet, enfim. É só um meio de divulgar. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, né? Então tem que ser o texto, tem que sempre ser avaliado pelo texto. A crítica tem que ser avaliada pela crítica, pela profundidade dela e a qualidade dela, e não pelo suporte em que ela está. Então, o Pássaro, eu tive a sorte de receber críticas muito sérias, tanto da parte virtual, né, de blogs e youtubers, quanto de jornais também e revistas. Então, hoje ele já tem bastante acervo para quem quiser pesquisar, se informar, ver se é o tipo de literatura que gostaria de ler, né? Mas também foi algo que eu fui construindo aos poucos, porque quando eu comecei a vender era até difícil essa parte, porque o leitor, possível leitor, falava: ah, mas o seu livro é sobre o quê? Aí eu contava, aí a pessoa falava: ah, mas tem uma resenha? Aí eu falei: puxa, não tem ainda, né? Porque é tudo muito fresquinho. Então eu comecei a perceber que primeiro eu tinha que criar é, assim, mandar o meu livro para formadores de opinião, né? Para que saísse essas resenhas e para que eu pudesse começar a ter material de divulgação até para os próprios leitores. Porque quando você está numa livraria, você tem a liberdade de pegar o livro na mão, ler um pouco, ver se é isso mesmo que você quer ler, né? Uhum. Agora, quando você está virtual, como é que você vai saber, né? Ainda eu cheguei a mandar umas fotinhos assim da página do livro, mas não é a mesma coisa, né? Então é muito Verdade. difícil, você compra às cegas. Então eu acho que essas resenhas, além de todo o conhecimento que tem nelas e tudo que eu aprendo lendo sobre a minha própria obra, eu também ainda consigo usar elas como material de divulgação e venda do próprio livro, para alavancar mesmo essa divulgação e venda do próprio livro. Então é um ciclo muito bonito e eu respeito muito o trabalho dos críticos e dos booktubers e blogueiros e tudo. Antes de fazer uma pergunta da Júlia, que está aqui com a gente no chat, ainda aproveitando o assunto de redes sociais, eu queria saber de você que recentemente a autora do Harry Potter, por conta de um posicionamento, ela acabou que caiu na teoria do cancelamento, né? Por muitos, pelo comentário ter sido considerado transfóbico. Você tem esse cuidado nos posicionamentos, na sua opinião, de repente, que você expõe nas redes sociais? Você fica um pouco apreensiva, de repente, em alguma coisa errada que possam entender? Você também cair nessa teoria do cancelamento que a internet acaba priorizando? Eu não sei, eu nunca pensei sobre isso. Eu costumo ser muito espontânea nas minhas publicações aqui do Instagram, né? E também nos meus pensamentos em entrevistas, enfim. Não sei, eu não sei, eu acho que é difícil, assim, saber se eu nunca me privei de falar as coisas que eu acredito por pensar que eu poderia ser mal compreendida. Eu acho que se fosse o caso de eu ser mal compreendida, eu ia tentar me explicar. Se eu tivesse errada, eu ia me calar e aprender, ouvir, estudar, e entender que a gente está num momento que, de fato, a gente precisa se informar, né? E respeitar quem sabe mais que a gente, quem tem uma vivência diferente, enfim, se colocar numa posição de humildade de escuta, eu acho que é o principal, né? Então, eu acho que errar pode acontecer com qualquer pessoa, mas eu acho que as coisas não podem ser passadas assim, né? Como se não tivesse acontecido nada. Uma pessoa que tem enfim, que é uma pessoa pública, a opinião dela tem uma força grande, e quando ela traz um preconceito, ou quando ela invisibiliza alguma pessoa, algum grupo, isso precisa ser tratado, conversado, abordado, aprofundado, enfim. Não pode ficar por isso mesmo, né? Então eu acho que é isso. A internet está aqui para que a gente dialogue e consiga ser melhor, né? Conseguir emitir nossa opinião, mas com respeito e inteligência sempre. E escuta do outro, que eu acho que é algo muito importante que acaba faltando muito no nosso dia a dia, não só na internet, né? A Júlia aqui no chat, a Júlia Fagundes, ela quer saber o que você está lendo. Ai, eu tô lendo esse livro maravilhoso, Júlia. Esse aqui, ó, A Perda de Si, do Anthony Artaud. O Artaud é um poeta, filósofo, escreveu para teatro também. E eu estudei ele muito no teatro na época que eu fazia Célia. E ele voltou, assim, a habitar os meus pensamentos, sabe? E aí eu comprei uns livros dele. E esse aqui é um livro de cartas que ele trocou com algumas pessoas. Editores, o André Breton também, a Anaïs Nin, enfim.
E as cartas são muito bonitas, muito apaixonantes. Ele escreve muito bem as cartas, enfim, as respostas também são muito legais. É um livro que de fato cumpre o título, né? A perda de si, eu tô me sentindo bem, bem sem eixo, no melhor sentido da coisa, assim, um grande autor que tá bem provocador, gosto muito. E depois do livro publicado, você já teve a honra de conhecer algum autor, alguma autora preferida sua, presencialmente ali, poder conversar um pouco com ela, de escritor para escritor? Ah, isso, você sabe, isso tem acontecido assim muito. É muito legal você entrar, né, no universo que você admira, porque você, enfim, tem essa intimidade de estar. Eu me lembro até hoje, no primeiro evento assim que eu fiz, que eu fiquei numa sala de autores, eu tenho até o crachá aqui. É que eu não posso pegar para vocês, porque tá lá, senão eu vou tirar o mecanismo aqui do fone. Mas na Ler, no Salão Carioca, uma feira linda que tem lá no Rio. E aí eles me deram, quando eu cheguei, um crachá de autor. Eu nunca tinha tido um crachá de autor. E aí você entra, né, na sala dos autores, aí tava ali como autor. Eu fiquei tão feliz ali com aquilo, sabe? Porque apesar de escrever já há um tempo antes de publicar O Pássaro, eu acho que quando você publica um livro, você de fato consolida a profissão, até para você mesmo, né? Eu comecei a ter mais tranquilidade para dizer que eu era escritora. Porque antes eu ficava assim, eu escrevo. Ah, eu fui atriz, eu ficava num limbo. E aí, quando vinha aquela ficha de hotel, eu colocava, eu pensava, o que que eu coloco, sabe? Porque eu não sei, eu vou falar que eu sou escritora, a pessoa vai falar, cadê seus livros? Ah, eu ainda não tenho. Aí é atriz. E a sua peça? Ah, eu não tenho peça em cartaz. Faz muito tempo que eu não atuo, então eu fiquei num limbo. Eu queria pôr artista, eu ficava assim muito. Era uma pergunta simples, mas super existencialista ali naquele momento. E hoje, com muita tranquilidade, eu consigo colocar que sou escritora. Então eu acho que o livro, ele realmente é um objeto, né? Você de fato tem esse portal. Você fala, bom, eu sou escritora, sim, eu tenho isso. E então é muito legal. E conhecer, assim, artistas, um que eu fiquei muito feliz de ter conhecido foi o Walter Ugumãe, que eu conheci primeiro na Fili Araxá, que foi uma feira que eu fui ano passado, que é uma feira em Araxá, lá em Minas, muito bonita, que acontece num grande hotel. E o Walter, ele era o homenageado da feira, né? E eu tava fazendo uma mesa lá. Então, como é um hotel e todo mundo fica junto, a gente ali no café da manhã, você imagina Conceição Evaristo, Marina Colasanti, Loyola Brandão, todo mundo ali, sabe? Maria Valéria Rezende. E eu, e eu lá fazendo a minha mesa, e outros autores jovens, então você tinha que tomar café assim, meio, tá tudo certo, e tal, mas não tava por dentro aquela ebulição, aquela alegria, sabe? Então é muito legal trabalhar perto, né, de quem a gente gosta, quem a gente é apaixonado. Enfim, o Eric Nepomuceno também, que eu conheci numa mesa em Guadalajara, que o prêmio levou a gente para essa feira lá em Guadalajara. Então foi um outro grande autor, tradutor, intelectual, que eu fiquei muito honrada de conhecer. Enfim, são muitos artistas incríveis e é uma sorte estar imersa agora, né, nesse mundo que eu tanto amo há tanto tempo. E a Silvana também, do chat, ela tá perguntando, você tá escrevendo ou pensando no próximo livro? Já tem algum projeto? Se você puder falar. Eu tô escrevendo ele tá agora, nesse momento, ele tá com as editoras. Eu entreguei, né, essa segunda versão. Eu tô escrevendo ele há 3 anos. E eu tive um momento que eu entreguei ele no começo do ano, aí eu senti que ainda não era essa versão, reescrevi, agora entreguei de novo, estou esperando a leitura delas para começar o trabalho de edição de fato, né? Eu acredito que devo publicar no que vem, vamos ver. Mas tá tudo certo. Tem uns continhos meus também que estão por aí na Amazon. Tô escrevendo uma história um pouco mais longa para o Sesc, que o Sesc me encomendou, deve sair em breve também. E por enquanto é isso. E a sua peça é ótima. O seu livro foi adaptado para o teatro, né? Foi Foi. esse ano. E aí, por enquanto, o formato foi só online mesmo, por conta da pandemia. Mas tem projeto de ir para os palcos depois que tudo voltar, graças a Deus? Ai, tem sim, Felipe. É porque assim, o projeto ele nasceu ano passado, né? A Helena Cerello está montando a peça, uma atriz maravilhosa, escritora. Ela fez teatro comigo na época do Célio. Eu me formei no Célio Helena, não sei se eu falei aqui na live. Célio Helena é essa escola, né, que eu estava conversando com vocês, que hoje em dia é uma universidade, mas na época que eu fiz ela era um curso técnico.
E a Helena, ela estava um pouco mais à frente nos estudos. E a gente sempre se gostou muito, curtiu muito o trabalho uma da outra. Depois a gente se reencontrou dando aula de teatro na Casa do Teatro, que também é do Célia. E aí depois ela publicou o livro dela. Eu tive um site de arte e cultura depois que eu me formei na universidade, com uns amigos meus de letras, e a gente entrevistou ela nesse site. Enfim, a gente, né, tem esses momentos de encontro e sempre muita admiração. E aí, quando eu lancei o Pássaro, ela leu um pouco depois e ela ficou com muita vontade de montar. E aí a gente começou a conversar. E aí ela falou, cara, não, vou montar. Ela queria fazer um solo, desde o começo seria um solo. Ela queria muito usar truques de mágica nesse solo, nesse monólogo, né? Ela começou a estudar algumas técnicas da mágica, enfim. E claro que a priori seria no palco mesmo, né? O ano passado, quando a gente começou a conversar, nem imaginávamos que, claro, ninguém imaginava o que viria, o que estaria nos esperando esse ano. E a gente estava até com umas reuniões legais marcadas no Sesc e tal, quando a pandemia estourou. E foi lá para março, né? E as nossas reuniões seriam em abril, aí tudo ficou suspenso. E a Lelê, ela tem 2 filhos, né? E ela foi passar a quarentena isolada num sítio. E lá nesse sítio, esse sítio é muito. Ele é cheio de natureza ao redor e tudo, uma natureza muito vibrante, muito bonita. Quem estiver aqui e assistiu a peça sabe disso, uma natureza que invade, assim, a tela, né? E ela começou a ter umas ideias, assim, começou a pensar que, sei lá, de repente ela podia usar o celular, começar a se gravar, e aí ela começou a tentar fazer isso, começou a se gravar, e até que ela percebeu que ela poderia, de fato, fazer a peça pelo celular, né? E alguns grupos começaram, enfim, a montar espetáculos, como também para refletir que é uma possibilidade hoje, né? Usar o que a gente tem, usar essa tela que a gente tem hoje como recurso de criação. E foi o que ela começou a fazer. Aí ela convidou um pouco mais para frente o Nelson Baskerville, que é o diretor do espetáculo, que foi meu professor no Célia, foi professor dela também. Ai, que demais. É um Ele é maravilhoso, é um artista muito incrível, que eu admiro muito. Eu assisti todos os espetáculos que teve em São Paulo, que ele montou desde que eu me formei no teatro, sempre acompanho a carreira dele. Ele também é artista plástico, então muito talentoso, muito sensível. E aí ela convidou ele para dirigir, e ele está fazendo essa direção remota, né? Ele faz da casa dele aqui em São Paulo, na Aclimação, ela nesse sítio em São Carlos. E aí, pronto, eles montaram esse espetáculo, assim, inacreditável. Eles estão também com o Dan Maia, que compôs as músicas e também opera, né, a parte tecnológica, digamos assim, para que tudo funcione e apareça na tela na hora que tem que aparecer. E assim, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito corajoso, muito bonito, muito profundo. A gente esquece, quem assistiu realmente sabe, a gente esquece que a gente está de frente para o celular ou no computador, porque você acaba transcendendo. Assim, não lembrava que o texto era meu em muitos momentos, porque ela se apropriou do texto com muita beleza. Ela trouxe camadas para o texto de uma forma assim inacreditável. Então, tenho muito orgulho do que eles estão fazendo, ainda que daqui a um tempo a peça não vá de fato para os palcos, enfim, que venham outros projetos e que não vá para o palco no corpo da Lelê, se isso acontecer. Eu acho que essa experiência já foi muito forte, muito válida, e para mim eu sinto que foi teatro, é uma experiência teatral, ainda que não tenha sido na caixa preta, né, no palco que a gente está habituado. Eu acho que é muito bonito o que eles fazem. E a Lu Figueirinha, é isso? A Lu Figueirinha, ela tá perguntando como faz para assistir essa peça. Ficou em cartaz durante um tempo ou permanece? Ela tá em cartaz, ela vai. Essa semana é a última semana. Então, tem um link no meu perfil. No meu perfil tem um link para os ingressos da peça. Ela tá pelo Simpla. Então, você clica ali e consegue adquirir os ingressos. Na sexta-feira, amanhã, ela tá às 9 horas. E depois no sábado e no domingo, às 4. Então, vale muito a pena. Se não achar alguma coisa, tiver dúvida, me manda uma mensagem aqui no Instagram, que eu tento ajudar da melhor maneira. Mas é a última semana, então acho que a gente tem que aproveitar, né? Porque, enfim, tá muito bonito o trabalho deles. Quero assistir, ainda não vi, vou correr então para assistir. Bom, já aproveitando que a peça foi adaptada para o teatro, se você recebesse um convite de ser adaptada o livro para o cinema, qual seria o elenco assim dos seus sonhos? Nossa, o elenco dos meus sonhos.
Eu não sei, eu acho que, não sei, assim, eu não tenho muito isso. Eu acho que quem se conecta com o projeto é realmente quem veio para isso, sabe? Assim, eu acredito muito nessas conexões que o acaso traz. E eu acho que quem se interessa porque quer fazer, porque está preparado para fazer, porque se encontrou com o texto da maneira mais potente, assim, eu não tenho ninguém idealizado para fazer. Eu acho que quem chegar, que chegue com força e coração, que tá muito legal e muito bonito. E em algum momento, quando o livro, eu falei até peça antes, quando o livro foi adaptado para o teatro, em algum momento passou pela cabeça de vocês de você mesma estar na peça? Ou você está na Eu faço peça? uma Então, eu faço uma pequeníssima participação a convite do Nelson. Não foi uma surpresa, não era uma coisa que eu estava esperando, porque, assim, eu não atuo há muitos anos já, muitos anos mesmo. E é como se como eu estava falando para vocês, né, quando eu vou para outro lugar, eu vou com tudo, assim, e parece que é quase difícil voltar, porque parece uma outra vida, apesar de eu me sentir atriz fazendo e tal. Eu acho que voltar para os palcos seria um movimento radical, assim, na minha existência, que pode acontecer um dia, mas eu ainda não me sinto pronta, de verdade. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que eu preferiria não estar, porque eu acho que eu já fiz, né? Eu escrevi o texto, e acho que se eu voltasse a atuar, eu não gostaria de voltar com um texto meu, porque já vivenciei isso de outras formas na escrita, no corpo, né? Que eu também tenho uma escrita muito física também no processo criativo. Então, se fosse o caso de algum dia eu voltar, teria que ser num texto estrangeiro mesmo, de outra pessoa, né? Porque eu pudesse habitar aquele texto como atriz, mas sendo escritora e atriz, eu acho que muito, acho que não. A Luísa. Como é que é? Que é aqui? Salazzi. Ai, desculpa, a Luísa vai me odiar que falei o sobrenome. Sala série? Luísa Sala série. Você tem uma Eu não sei diretora falar. de arte aí, né? Olha aí, já gafe Olha aí. permanente. Live. A Luísa, ela tá perguntando quantas horas você escrevia por dia, mais ou menos, quando você escreveu o peso? Luísa, foram muitas horas. Foram muitas horas, porque o que acontece? Quando eu escrevi O Pássaro, eu tinha prazo de entrega, porque eu estava dentro do concurso de escrita. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz a oficina do Marcelino Freire, né? E eu fiz uma primeira oficina dele em 2015. E em 2016, eu entrei numa oficina que era uma oficina concurso que proporcionava a publicação de um dos originais ali que estavam sendo escritos pelo selo dele, que é o selo Edit. E aí, você tinha que terminar esse projeto no meio do ano. Então, a gente começava em fevereiro, março, e tinha que entregar pelo menos um bom esqueleto em julho. Então, é um tempo muito curto, né? Ainda que, claro, você trabalhando diariamente, você consegue levantar ali o livro. Não é todo mundo que estava com o projeto no começo, tinha gente que já estava com o projeto muito adiantado. Eu entrei com um projeto muito magro ainda, então eu tive que batalhar durante esses meses aí para que o livro ganhasse corpo. Então eu escrevia por muitas horas e eu nem acho que quase, assim, praticamente o dia todo. E eu acho que talvez nem seja o ideal, assim, claro que às vezes a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer e pronto, mas eu acho que o ideal pro texto é ter um respiro, é ter um descanso da gente, sabe, do autor. Ele precisa que nem bolo, ele precisa crescer um pouco sozinho também, sabe? E quando Uhum. você voltar pro texto, é importante também você estar com um olhar estrangeiro para ele. E isso eu tive, porque assim eu levantei o livro e tudo, entreguei, aí deu certo o concurso, eu venci, mas eu só fui publicar um ano depois, quase. Então, nesse tempo, eu fiquei bons meses sem voltar no livro, que é o que eu tô fazendo um pouco com o meu segundo agora. Eu acho que esse tempo é muito importante, sabe? Eu fiz um pequeno curso, um curso de 3 dias com o Gonçalo M. Tavares, que é um escritor muito interessante, e ele disse isso, que ele deixa aí é bastante, né? Cada um tem os seus métodos, enfim, não existe uma regra, né? São só Sim. provocações, pensamentos, mas ele disse que ele deixa os textos dele depois que ele termina 4 anos na gaveta. 4 anos sem Nossa. olhar. É bastante. 4 anos você vira outra pessoa total, né? E o texto também. E aí depois, quando ele vai encarar esse texto, aí ele vai ver se o texto ainda funciona no mundo que está acontecendo agora e se ele ainda acredita naquilo que ele escreveu. Se sim, ele publica. Ou ajeita mais um pouco e publica. Se não, o lugar dele vai ser gaveta mesmo. Então, é muito importante esse tempo de gaveta, realmente, né? Muito mesmo. E algo que eu não perguntei. O título do livro já era esse título na tua cabeça ou foi uma proposta da editora? Não, esse título foi a primeira coisa que surgiu pra mim foi o título. Quando eu comecei a pensar em escrever uma história mais longa,
eu escrevia esses textos mais curtos, né? Que nem eu estava falando que eu escrevia há muito tempo, mas nunca uma história longa, eu sempre escrevia textos curtos. E aí o texto mais longo, eu tinha, sei lá, eu tinha receio, eu achava que eu não ia ter fôlego para escrever uma história mais longa. E me podando, né, me auto-sabotando, porque na verdade a gente primeiro precisa tentar antes de dizer que a gente não consegue. A gente dizer antes é se sabotar, né? Então, quando eu comecei a pensar em escrever uma história, eu comecei a pensar que eu queria escrever uma história sobre perdas. E a partir desse verbo perder, que eu imaginei que ocuparia de fato o corpo de uma mulher durante alguns anos da vida dela, o título veio para mim e ele é a primeira coisa por escrito que nasce do livro e eu não mudei e ele segue, então foi algo que me guiou pela narrativa de uma forma muito boa, assim, muito forte, muito simbólica também, porque eu acho que um bom título, ele não pode ser óbvio demais. Ele tem que carregar um certo mistério, que o leitor olhe e fique intrigado, que seja provocativo, né? E no meu caso, que sou um tipo de escritora que consigo entender a história muito mais na página do que na minha cabeça, um bom título, ele me guia. Ele também é provocativo para mim, né? Como é que eu vou escrever uma história que tem esse título, né? Que história que é essa que está por trás desse título? O título, ele vai te guiando, ele vai sendo o rosto, né, dessa narrativa. Então, é muito, muito legal também, muito provocativo ter um bom título, é muito importante. Não, e o livro é tão bom e tão provocativo que eu fui lendo e você percebe que o livro é bom quando você fica adiando de terminar, né? E eu ficava, ai, Que bom. não, pera, eu vou demorar mais um pouco. Isso fica Muito bom. economizando, né? Que legal, isso é muito bom. Sim. Bom, o Pedro Bertolini está aqui no chat também, quer saber de você. Qual a importância da memória da infância para sua escrita? Nossa, que linda pergunta. É muito importante para mim, muito. Eu acho que a infância, ela é. Eu fico pensando que talvez ela seja um momento da nossa vida onde a gente mais viveu. E no sentido não de acúmulos de experiências, mas no sentido mais sensorial. Claro que tem crianças que têm uma vida muito agitada, né? Muda de escola, viaja, vive em várias cidades, tem muitos amigos, muitas coisas acontecem na vida daquela criança. E tem outras que têm uma vida mais pacata, né? Mais tranquila, sem muitas reviravoltas. Enfim, tem crianças que sofrem muito. Tem de tudo, infelizmente, né? Porque todas as crianças deveriam estar protegidas e viverem num ambiente saudável, de criação, de liberdade, de alegria e de troca e de escuta também. Mas de qualquer forma, a infância eu sinto que tudo nela é mais intenso, não só para mim, né? Para todos nós. Quando você resgata emoções da infância, quando você começa a conversar sobre isso e traz essas memórias, a gente às vezes acaba até se emocionando com certas coisas, muito singelas até, né? Ah, um dia, sei lá, uma coisa simples, você contando, a pessoa fala, nossa, mas por que que ele tá chorando? A bola dele furou, tá? E daí? Mas naquele momento, o que era aquela bola para aquela criança? Era toda a infância dela, era toda a diversão, era o que simbolizava, de repente, a união com os amigos. Então, o quanto a infância é intensa e singela. E quanta potência a gente vive como criança, porque também é um momento da vida que a gente está menos preocupado em agradar, enfim, a gente tem menos medo, porque também são essas coisas que vão colocando na gente, né? O medo é algo que também vai se instalando na gente aos poucos. A gente nasce com coragem, a gente nasce aberto para a vida, e aí a partir dos sofrimentos, das perdas, a gente vai começando a se proteger e a vestir a máscara que é a nossa máscara de proteção, de casa mesmo, para que a gente possa viver, né, nesse mundo tão difícil, tão cruel. Mas na infância a gente ainda está desarmado, a gente ainda está aberto. Então tem muita coisa lá. Então é um lugar que eu vou o tempo todo, assim, toda hora eu vou pegar uma coisa lá e volto, vou pegar uma coisa lá e volto. E eu tenho, por exemplo, nas minhas oficinas, eu gosto de ter temas, né, quando eu dou. E a memória é sempre de uma aula, assim. E eu montei, tá até aqui em cima, que também é uma caixona, eu não consigo mostrar pra vocês. É uma caixa de memórias. Então eu tenho várias coisas de vários momentos da minha vida nessa caixa, mas tem muita coisa da infância. E aí a proposta da atividade é sempre você visitar essa caixa de memórias com liberdade, os escritores que estão ali na oficina, e pegar algum objeto e trazer uma função para ele dentro de uma narrativa que você escreva, ressignificar aquele objeto. Mas eu sempre me emociono de ver ali os escritores numa mesa, pegando algum objeto da minha caixa, que para minha infância foi, sei lá, foi importante, e eles ressignificando esse objeto, acho muito bonito isso, sabe? É quase uma performance, assim. Então, acho que é isso. A infância é esse lugar que rende mesmo, que emociona, e que a gente talvez queira sempre voltar, porque talvez o melhor de nós estava lá.
E aí a gente fica tentando resgatar, mas é impossível. Já que a gente está falando de infância, antes de fazer a pergunta da Luísa, que ela mandou mais uma, se você pudesse se reencontrar lá com a Aline da infância, que sonhava, que não tinha certeza ainda do que poderia acontecer, qual conselho você daria para ela? Essa de dar conselho assim do futuro para o passado, Sim, eu nunca consigo, sabe? Porque eu sério? acho que a vida. Não, porque eu acho que a vida é tão sábia. Eu acho que a Aline de lá não precisa falar nada. Ela não precisa ouvir nada da Aline daqui. Eu acho que se alguém tem que ouvir é a Aline daqui e da Aline de lá, sabe? Eu sempre sinto que, como eu estava falando, é a infância, é a menina. E não a mulher. A mulher perdeu, a mulher já está no exercício de se readaptar, de reconstruir, de fortalecer a máscara no rosto. Então eu acho que é a criança que pode dizer alguma coisa. Só que a criança não diz, né? A criança faz, a criança é. E eu acho que é nesse sentido, assim, que é difícil retornar e dar um conselho. E eu também sou péssima em conselho, porque eu acho que o conselho, enfim, eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que é muito mais uma questão, se alguém tá com um problema, escute a pessoa. Eu acho que é aí que tá qualquer ajuda possível, sabe? Que você dá, é a sua presença ali e a sua escuta, e não trazer verdades, porque o que a gente sabe sobre ser alguém num outro corpo? Eu só sei estar no meu corpo, né? Então, o que eu posso dizer para uma pessoa que está na vivência dela? Qualquer coisa que eu disser pode soar muito falsa e muito fria e até insensível. Então, eu acho que é um exercício mesmo. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Respondeu, respondeu. Bom, agora vamos à pergunta da Luísa. Ela quer saber de você. Você publicava seus textos curtos em algum lugar antes do livro? Eu publicava muito na internet, muito mesmo. Eu tinha esse site de arte e cultura, o Oitava Arte, que durou acho que 6 anos, foram 6 anos de projeto, com dois amigos meus da universidade, a Juliana e o Danilo. E eu tinha uma coluna semanal nesse site, chamava Das Aventuras de Ser o que Se É. Era sempre de terça-feira. Então eu publicava meus textos de terça e eu tinha uma coluna num site de São Carlos, do Jorge Fiolini, um escritor maravilhoso, contista, que chama Livre Opinião, Ideias em Debates. Então eu tinha uma coluna de sexta lá. Então eu escrevia terça, sexta, ainda às vezes publicava textos soltinhos assim no Facebook, que antes o Facebook que era mais visitado, né? Hoje o Instagram que está mais forte, mas antes era o Facebook. Então sempre tem muita gente que me conhece da minha produção anterior ao Pássaro, inclusive, né? Que fica muito feliz de eu ter lançado o livro, porque me conhece por esse trabalho anterior. Eu fazia muito sarau também na rua, enfim. Tinha uma vida muito, muito boa também, essa época de produção de textos, de ser um pouco mais jovem, estar na casa dos 20 e viver intensamente esse momento de encontrar a tua voz, que eu ainda estou buscando, mas era um momento anterior ainda, né? Era um momento muito iluminado, muito de ser jovem, pós-faculdade e tudo. Então foi muito gostoso compartilhar esses textos. Hoje em dia eu não estou publicando eles em lugar nenhum, porque estou focando mesmo nesses textos mais longos, né? Mas de vez em quando eu posto alguma coisa aqui no meu Instagram, enfim, tem esses contos que estão na Amazon, né? O Ego e o Rua Sem Saída, que é um conto recente que eu lancei, um pouco mais longo. Tem esse para sair pelo Sesc que eu estava contando para vocês no começo. E é isso. Bom, estamos finalizando praticamente nossa live, infelizmente, que aqui no Insta o tempo é mais curtinho. Mas antes É de verdade. finalizar, eu gostaria de saber de você. Você analisando sua trajetória profissional, o que falta hoje em dia para você se sentir realizada? O que você quer realizar ainda na sua profissão? É que, assim, do mesmo jeito, você perguntou, né, se eu estava, enfim, feliz, realizada. Eu falei que tem muito para buscar, mas, claro, sempre vai ter, porque o que move a gente é justamente estar, continuar criando, continuar fazendo. Mas eu me sinto extremamente realizada. Não é que eu acho que está faltando alguma coisa, sabe? É complexo, assim. Mas não é nenhum lado, nenhum outro, assim. Eu me sinto muito feliz, muito grata por tudo que tem acontecido, por todo o carinho que eu recebo dos leitores, enfim, por tal enfim, ter o pássaro sendo lido e essas resenhas tão bonitas, tão carinhosas e todas as lives, entrevistas e essas trocas que eu tenho, eu fico muito feliz. Eu sou alguém muito fincada no presente. Eu só não quero parar de trabalhar, parar de construir, parar de criar, parar de me sentir provocada pela literatura, pela vida, pela arte, enfim.
Então, nesse sentido, não é uma questão de realização, é uma questão de movimento, né? Acho que é isso. Muito bem. Bom, antes de agradecer o pessoal e a você também, vamos então só informar o pessoal que chegou a partir de agora. A peça, o pessoal ainda pode correr e conseguir assistir. Por Sim. favor, esteja à vontade para falar. Pode, quem não achar, o link está no meu perfil, ali, ingressos para a Peça do Pássaro, no meu Instagram aqui. Mas se alguém não achar, não entender direito como funciona, quiser conversar um pouco mais, me manda uma mensagem que eu respondo aqui no inbox, eu olho todas, e aí eu falo. Mas de qualquer forma, temos sexta-feira às 9 horas, sábado às 4 e domingo às 4. Domingo eu vou assistir também, porque né, eu vou assistir a estreia e vou assistir a última. E depois da peça, a gente sempre liga, a Lelê faz isso, o Nelson também, e você pode conversar, falar a sua impressões, debater coisas, pautas que surgirem, né? E conversar com o Dan, com a Helena, com o Nelson e comigo no domingo que vou estar lá. E sempre tem alguém também que a Helena traz, psicóloga, artistas, para conversar depois. Eu acho muito legal esse bate-papo pós-peça, né? Eu vi uma peça do Antônio Fagundes no Tuca. Ai, como é que chamava? Eu acho que era Tribos. Era uma peça muito bonita. E depois tinha um bate-papo com ele. E eu nunca tinha, assim, fazia muito tempo, na época do teatro rolava. Mas fazia muito tempo que eu não ia numa peça e rolava um bate-papo pós-peça. E as pessoas conversando sobre o que viram e os temas e aquilo tão gostoso. Não tinha hora para acabar, assim, uma coisa muito boa, sabe? Acenda a luz do teatro, tá todo mundo junto. Eu gosto muito desses momentos. Eu também. Inclusive, não sei se você vai concordar, mas eu acho que tira um pouco aquela questão de, nossa, o teatro é intelectual, que eu vejo que muita gente não vai achando, nossa, eu não vou entender a peça, que vergonha. Vai, entenda do seu jeito, é isso que importa. Isso. Eu penso assim, pelo É isso menos. aí. Ai, não, feito, isso que você falou é muito lindo. E acontece com a literatura também, acontece com a arte em geral, né? Porque Sim. como falta acesso no país, a arte fica num pedestal estranho, sendo que ela é um direito de todos, né? E quanto mais a gente fazer essa roda de conversa, quanto mais a gente trazer para perto e mostrar que não é que tem um jeito certo de fazer, de entender, de ser, mas tem isso. Isso aqui existe. Então vamos conversar sobre isso, vamos dialogar sobre essas coisas todas que existem juntas, né? Então é muito, muito saboroso, muito gostoso poder trocar e estar junto, enfim. É perto, né? Sempre mais perto. Sim. Gente, quero agradecer a todo mundo que apareceu por aqui. Obrigado pelas perguntas. E Aline, quero te agradecer muito, primeiramente por ter topado participar. E segundo, que para mim é uma grande honra como leitor e admirador também do seu trabalho, ter essa oportunidade de conversar. Porque, principalmente para mim, que assim, eu cresci com uma distância enorme entre leitor e escritor. Então, hoje em dia que a gente tem essa facilidade, eu acho que é uma diferença muito gratificante, principalmente para nós leitores, porque parece que humaniza e aproxima ao mesmo tempo. Há uma Sem conexão dúvida. muito forte. Sem dúvida. Lindo isso que você falou. Agradeço muito. Acredito no que você disse. Eu, para mim, também tive um momento de muita distância dos escritores. Eu nem imaginava que a gente podia ser escritor. Nunca tinha visto um escritor na vida. Imaginava que estavam todos mortos. Então é muito legal poder personalizar, né? Estar perto, trocar e trazer as pessoas para perto do livro da escrita. Muito legal. Obrigada pela oportunidade, viu? Valeu. Imagina. Um beijo, Beijo, sucesso para gente. você. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.